Tá certo. Eu pensei que hoje era o Mestre Ascenda. Olha, esse vai ser no outro dia, nas quartas-feiras, né? Ah, tá bem. Então, o capítulo 9 trata do controle, purificação e cultura da mente inferior. Nós estudamos como, no capítulo anterior, ele descreve que a mente, de certa forma, é um sexto sentido que converge os anteriores para a formação dos objetos mentais, não é? A partir do estímulo dos 5 sentidos. Por isso, no budismo, a mente é considerada um sexto sentido, né? Ou o órgão interno, antaranga. Enfim, às vezes chamado também de antakarana, mas, na verdade, é uma ligação com o eu superior. Ele, então, nos lembra que, no controle da mente inferior, o primeiro passo acertado é objetivá-la, portanto, separá-la de nossa consciência. Então, se nós compreendemos aquele processo pelo qual as imagens são formadas, e eu dei o exemplo da maçã, se vocês estão vendo aqui a maçã, né? Aí eu mordo ela, faz clec, aquela primeira mordida, tá? Aí já aparece aquela parte amarela por dentro, a maçã era vermelha por fora, e a gente sente o gosto da maçã. Se vocês não jantaram ainda, já estão salivando. Tá? Não, eu já jantei. Já? Bom, nada como uma pessoa resolvida. Mas, de qualquer forma, a simples lembrança da palavra maçã aciona o arquivo correspondente na mente inferior, Namarupa, nome e forma. E vem a forma, vem a cor, vem o sabor, vem o barulho da mordida, vem a textura quando a gente pega com a mão. Ou quando a gente põe na boca. Enfim, tudo que a criança faz na infância, tudo ela primeiro põe na boca, cheira, etc. Parece um animalzinho, é para aprender a formar os objetos do mundo dentro da mente dela. Ela está numa missão de reconhecimento, que nem o robô da NASA lá em Marte, missão de reconhecimento, coisa por coisa, pedrinha por pedrinha, fotografa tudo, cheira, lambe, é aquela coisa de cachorro também faz, né? A gente chega na casa, a primeira coisa é uma farejada, se não estiver latindo já antes. Aí se aproxima e tal, aquele bicho estranho que está ali, quem é essa criatura? Então, a mente vai criar uma imagem. Krishnamurti vai depois dizer que, para aprender a se relacionar com as pessoas, a gente não deve fixar uma imagem. Se a gente fixar demais, a gente não aceita que a criatura possa evoluir. Mas isso já é uma concepção filosófica que vem depois. Aí a pessoa cria um preconceito em relação a uma pessoa sem dar a oportunidade que ela mude, que ela cresça. E aí ficam cobrando que a pessoa seja o que foi. É um problema filosófico que surge também da fixação das imagens na mente. Mas, num processo inicial, o que Dr. Taimni sugere é que nós temos que compreender que a mente funciona como esse robô da NASA. É meio automático. Eu já expliquei para vocês a importante lei da informática, que é a lei do tomate. Tudo funciona automaticamente. Então, enquanto nós não conseguirmos distinguir a nós mesmos daquele mecanismo automático, nós não vamos conseguir controlar a mente. Nós vamos achar que somos a mente, que somos o robozinho da NASA.
Então, aí o controle fica impossível. Mas quando eu consegui um distanciamento, quando eu consegui observar que eu não sou aquilo que eu estou observando, certo? Isso é um processo de desidentificação que ele chama objetivá-la. Há muito pouca gente que pode separar de sua mente. Alguns conseguem se separar dos seus sentimentos, observando como eles variam de manhã, de tarde, de noite. Eu estava sentindo assim, agora já sinto assado. Quem não consegue se distanciar dos sentimentos também não consegue controlá-lo. E quem não consegue se distanciar do corpo físico não vai nem conseguir fazer dieta. Porque tudo que o corpo pedir, a pessoa tem que fazer. Não sei se o raciocínio fica claro. Quanto eu estou identificado com o cavalo, acho que eu contei para vocês da menina aquela que me convidou para a fazenda. Eu não quis fazer feio, mas não estava muito acostumado. Então, fui para a fazenda, me pediram para escolher um cavalo, eu direto fui para o mais matungo, bem velhinho, para não correr maior perigo de disparar um alazão lá e eu ficar para trás. Eu olhei para ele, ele me olhou, foi paixão à primeira vista, um não estava afim, o outro também não. Então, foi uma coisa assim fantástica. Aí encilharam o bicho, eu subi. Daqui a pouco a menina perguntou: Ricardo, para onde tu está indo? Eu disse: pergunta para ele. Pobrezinho, né? Eu já estava com pena dele, ele já não tinha mais muita força. Então, imagina se eu ia usar o relho ou puxar a rédea. Então, ele ia para onde ele queria. Então, nesse sentido, se vocês ficam com pena ou se identificam com o elemental, não vão conseguir controlá-lo muito, né? Estão me entendendo? Então, tem que surgir um sentido de que eu não sou o corpo para que o corpo possa ser controlado. Tem que seguir um sentido parecido de eu não sou emoção para que eu possa escolher a emoção e mudar o rumo dela. Se eu me identificar com o corpo astral, não consigo dominá-lo. Ele está dizendo aqui, Dr. Taimni, que é mais difícil fazer isso com a mente. Por quê? Porque cada vez tem que recuar mais fundo para conseguir observar, ou mais alto, se vocês quiserem, para olhar do topo da montanha lá para baixo. Tá? Alguns, por exemplo, reclamam que querem ver Deus. Sri Ramana diz que Deus não pode ser visto porque ele não pode ser transformado em objeto, ele é o sujeito do universo. Como tu vai transformar o sujeito em objeto? Ele é o supremo sujeito, é a consciência de todos os seres. Tu vais ter que entrar nele e te identificar com ele, ou melhor, descobrir que tu és ele. Essa é a única maneira. Ele não pode ser objetivado. Bom, nós podemos ver a criação que ele fez, muito bem, é bonito, mas não é ele exatamente, na sua essência. É uma manifestação, não é verdade? Ainda que onipresente ele seja, mas também então está em nós. Por que a gente não encontra? É aquela velha história, a pessoa quer conhecer a vida. Ué, a vida está em nós, pelo menos enquanto estamos vivos, eu suponho. Então, o autoconhecimento é conhecer a si mesmo. Então, até que ponto eu posso recuar esse observador a partir de um nível que eu possa observar a minha própria mente? Ele diz, mas há muito pouca gente que pode separar-se de sua mente. A mente parece ser a parcela de seu próprio ser, e quando faz um esforço para separá-la da consciência, é como se nada restasse, de tal forma que a consciência identifica-se com o seu veículo. Então, a capacidade de compreender um mecanismo de projeção em que a imagem é projetada numa tela. Acabei de ver uma cena que retrata
o esforço do Marechal Rondon de mostrar um cinema, um cinematógrafo para os índios na floresta. Então, ele tinha lá uma bateria, conseguiu botar o cinema, o filme a rodar e projetou em cima de uma tenda. Começaram a jogar até flecha ali na tenda. Achavam que aquilo ali era um bicho-papão que tinha aparecido. Então, se eu não compreendo o mecanismo da projeção, eu tomo o projetado como sendo um objeto real, e aí eu não consigo controlá-lo. Quando eu descubro que aquilo é uma projeção, aí começa a primeira condição necessária para o domínio da mente. Então, eu acho muito lógico que ele diga, no controle da mente inferior, o primeiro passo a ser dado é objetivá-la e, portanto, separá-la de nossa consciência. Se eu consigo entender que o pensamento é uma mera projeção, aí eu tenho uma chance de controlar, certo? O esforço de controlar a mente e torná-la pura e forte, submetendo a uma disciplina sistemática, irá tornando o estudante cada vez mais consciente do dualismo entre o controlador e o controlado. Aliás, isso é a primeira coisa que se sente, nem que seja na primeira vez que a pessoa tenta fazer algum exercício de meditação. Descobre que quer focar a mente num lugar e a mente vai para outro. Então, aquele que quer focar a mente descobre que ele é diferente daquela coisa que ele não consegue controlar. É o que ele diz aqui, o dualismo entre o controlador e o controlado. Mas, no começo, é necessário que se concentre por algum tempo na observação dos movimentos da mente, a fim de adquirir certa capacidade para observá-la. A tal ponto que, nos primeiros estágios da meditação, o Swami Vivekananda diz, não, fica olhando a mente, dando a entender que a pessoa não tem condição, no início, de controlar. Primeiro olha para ver como é que funciona. Não adianta querer encilhar a mente muito chuca, né? O cara não vai saber nem como botar os arreios na mente. Então, primeiro, ele tem que observar. Eu costumo recomendar, assim, para uma introdução de Pratyahara, para pelo menos tirar a consciência da projeção externa. Isso me ensinaram como básico no Hatha Yoga também, controlar 3 coisas: as mãos, a língua e a respiração. Para isso, inventaram os mudras. É importante saber botar o mudra. Bom, pode ser no coração, pode ser onde a pessoa estiver acostumada, mas o importante é que a mente esteja... Esse é o Gyan Mudra, o Jnani Mudra, né? Em que toca o polegar com o indicador. Outros dizem que é mais certo botar na base, assim pelo menos ele não abre. Não tem que ficar mantendo a mente para segurá-lo, né? E tem outras variantes de vários mudras. Aí, se vocês quiserem, a palavra certa é mudra. Se vocês quiserem entrar na internet e botarem a palavra mudra, aí vai aparecer tanta coisa. Mas o importante é que a mão fique, ou as mãos, no caso, fiquem serena. Se não, é um tal de coça aqui, coça lá, e mexe a mão e não sei mais onde a mão vai aparecer. Então, por quê? Porque ela, o que eles chamam de macaco, né, que está pulando de galho em galho. Então, se vocês segurarem e se concentrarem no mudra, isso é uma forma de segurar a mente. Mais difícil, talvez, segurar a língua, porque a tendência dela é querer falar, ou sentir gosto, ou isso, aquilo. Segurando essas duas, a mão ou as mãos estão relacionadas ao impulso para se exteriorizar em ação.
e a língua está acostumada a se exteriorizar em palavras. O último é conseguir serenar a respiração, nem que seja observando. Com essas três, o primeiro passo foi dado. A respiração expressa muito a emoção. Tá? Com essas três, o primeiro passo foi dado para a mente começar a serenar. Certo? Então, ele diz, o primeiro passo é criar o hábito de fazer tudo o que tem de ser feito durante o dia sem distração. E nós, num mundo em que toca telefone, toca celular, toca interfone, é o porteiro, chegou carta, vai buscar na caixinha, ou sei lá qual é a encomenda, ou então é o cara que trouxe a pizza, que a pessoa até já esqueceu o que pediu, ou sei lá qual foi o parente que pediu sem falar para a gente. Então, a cada 5 minutos está acontecendo na casa, toca alguma coisa. Aqui já tive que tirar o telefone do gancho, senão não consigo dar a palestra. Há pouco estavam me pedindo aí para fazer uma caridade. Eu disse, olha, já temos aí uma instituição para isso, porque não dá para sustentar todas. Sem falar no que eu já pago de imposto, também deveria ser usado para isso, eu suponho, mas não vou entrar no mérito. Então, ao fim e ao cabo, a pergunta é: será que nós conseguimos nos fixar no que estamos fazendo? Quando nós conversamos com uma pessoa, nós conseguimos reproduzir o que ela disse? Já aconteceu de alguém perguntar para vocês, até às vezes a pessoa está falando, daqui a pouco ela pergunta, o que eu estava dizendo mesmo? E aí, vocês sabem responder essa pergunta? Vocês também não sabem. Isso quer dizer que as duas mentes estavam já divagando, como um barco sem rumo, à deriva. Nós sabemos o que nós estamos fazendo com a mente ou é a mente que sabe? Aí pergunta para o cavalo, pergunta para ele. Eu não sei para onde o cavalo está indo. Aí, há pouco, não vou citar qual foi o parente, disse que tinha uma pergunta para fazer para mim. Ótimo, e qual é a pergunta? Esqueci. Aí eu dou sempre aquela famosa resposta, sinal de que não era importante. Mas, se for importante, volta. Aí, daqui a uma meia hora, dá o delay aquele. Era isso que eu queria perguntar para ele. E quando nem com o delay não volta mais, é porque a mente foi. Foi. A divagação da mente pelo dia afora estabelece uma tendência para a distração e essa tendência não pode ser dominada subitamente durante o curto período empregado nos exercícios de concentração e meditação. Por que a meditação fracassa? Ele acabou de dar a resposta. Quando a meditação fracassa, nos seus 15 minutos ou 30 de esforço diário, é porque os outros 23 minutos, ou 23 horas e 45 minutos, ou 30 minutos, a mente estava que nem um barco à deriva. Ela não desenvolveu o hábito. Ele acrescenta, o total de nossa mente deve estar em todas as ações que tenhamos de praticar no curso normal de nossa vida. Então, contam que a doutora Bezan tinha isso desenvolvido a um grau extremo. O senhor Leadbeater dá a entender que a doutora Bezan estava na sua última encarnação antes da iluminação, que seria na próxima. Lá na Califórnia, na comunidade com o mestre, não é, da sexta raça raiz, aquela história toda que eu acho que vocês já conhecem a profecia. O fato, eu não posso garantir, porque não sou clarividente, mas o fato é que
uma vez ela estava visitando não sei que cidade, então, claro, ela estava no banco de trás do carro, ou sei lá, do lado, e deixaram ela num lugar e surgiu um problema, uma emergência, alguém estava precisando de um remédio. Aí disse a outra pessoa, mas onde eu vou encontrar isso? Aí ela disse, olha, tem uma farmácia a 3 quadras daqui, lado esquerdo e tal, não sei o que, deu até um número. Ficou todo mundo de olho arregalado, porque ela era estrangeira na cidade. Aí perguntaram para ela como ela sabia. Ela disse, ué, vocês me fizeram passar por ali. Ela apenas olhava para os lados, a mente dela tinha a capacidade de praticamente fotografar tudo que ela via. E ela voltava, rebobinava. Olha, a farmácia está aqui, ela deu a descrição da farmácia. Ficou todo mundo de boca aberta, porque ela é uma pessoa que tinha a mente sob controle, vocês entendem? Enquanto que tem pessoas que chegam no lugar, se depois elas tiverem que voltar sozinhas, não conseguem. Capaz de se perder no caminho. Eu, por exemplo, já costumo dizer, olha, se eu não for dirigindo, depois vai ser difícil eu voltar. Porque quando eu vou dirigindo, mas aí quando eu vou dirigindo, eu não vou necessariamente conversando com A, B ou C. Por isso que tem aquela famosa placa, não converse com o motorista. E, caso contrário, a gente estava batendo um bom papo, depois, na hora, não sabe nem como chegou, nem de onde saiu. Estou exagerando? Enfim, a maior parte das pessoas acostumadas a deixar que a sua mente vagueie, imaginam que a vida irá tornar-se extremamente tediosa e fatigante se tiverem que concentrar toda a atenção no que quer que façam. Eu, por exemplo, estudava muito pouco ou quase nada em casa e ficavam até os professores e meus colegas muito surpresos que eu tirava notas boas na escola e depois ia brincar e nem queria saber dos livros. Aí, uma vez, me perguntaram como que eu conseguia isso. Eu disse, prestando atenção na aula. Para isso, a gente tem um professor, né? Para não precisar estudar em casa, porque ele já está nos ensinando. Então, se vocês prestam atenção uma vez, depois não precisam estudar 5. Mas como o pessoal na aula ficava fazendo fusarca, tinha que estudar em casa, aí não tinha a quem perguntar, aí tinha que ler e, se não entendesse, como é que ficava, não é? Então, criaram esse sistema para a pessoa aprender a prestar atenção na aula, que parece que é o único lugar em que os alunos querem fazer festa e não querem, né? Vocês conhecem a FUFA? No meu tempo tinha a FUFA, Federação Unida do Fundo da Aula. Ali jogavam em amanzinho, queimavam borracha, acontecia de tudo na FUFA, sempre era a última fila ou a penúltima. Então, se o cara sentasse na FUFA, com certeza não ia prestar atenção em nada. Então, aí o CDF é aquele que senta na primeira fila, né? Mas ele aprende depois, quem sabe, em casa, ele não precisa estudar de novo. Concepção errada, diz o Dr. Taime. Ainda que essa prática requeira um certo grau de vigilância no começo, ou seja, poderia dar a impressão que é tedioso ter esse controle, ou produza uma sensação de tensão, o hábito de concentração, aos poucos, vai se formando e a mente automaticamente se torna unidirecional e, ao fazer, seja lá o que for, sem sentir qualquer tensão, a mente, então, é produto do hábito e é fácil concentrá-la uma vez que o hábito esteja definitivamente estabelecido. Número 2. Tcharam! Juntamente com essa prática, deve ser feita outra. Essa última consiste na constante seleção dos pensamentos que procuram ser admitidos na mente. No fundo, isso é um tipo de discernimento.
E eu insisto em dizer que discernimento não se compra na farmácia. Então, isso aqui é uma coisa que se desenvolve, é um crivo, é um critério, é uma peneira. O que eu vou deixar entrar na minha mente e o que eu vou deixar sair, não é? Porque ao fazer isso, alguma coisa sai e outra entra. Assim, se desejamos preservar nossa saúde mental, é absolutamente necessário aprendermos a ser positivos em relação a toda espécie de maus pensamentos. Ser positivo significa fazer uma seleção. O leão de chácara na porta, quem entra e quem não entra. A melhor maneira de enfrentar um pensamento mau que tenta introduzir-se em nossa mente é dirigi-la instantaneamente para algum outro pensamento, de preferência caracteristicamente elevado e nobre. Ou seja, é o que diz também Patanjali no Sutra 233, quando a mente é perturbada por pensamentos impróprios, a constante ponderação sobre os opostos é o remédio, ou seja, sai de uma coisa inferior para uma elevada e nobre, superior. Aqui ele dá uma chave clássica. A mente pode pensar uma só coisa de cada vez. E a simples colocação da atenção em alguma outra coisa elimina naturalmente o primeiro pensamento. Por isso, a capacidade de manter a mente concentrada num assunto já é uma defesa para não ser invadida por outros. De maneira nenhuma devemos tentar combater o pensamento demorando-nos dele, pois isso irá dar-lhe força adicional. Dá para entender que o pensamento tem vontade própria? E quando eu ponho atenção nele, ele fica mais forte? Quando vocês resolvem, vocês conhecem aquela expressão, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Então, se a pessoa fica lutando contra um pensamento, por exemplo, exercício de meditação, não pense em macacos. Olha, dá uma macacada na cabeça da pessoa. Desde mandrilo e orangotango até gorila e chimpanzé, todas as cores e tamanhos, pesos e medidas. Porque quando eu digo não faça isso, aí eu já estou falando naquilo. Foi assim que nós temos a prova de que tiraram a reencarnação do cristianismo primitivo, porque na ata do Concílio Constantinopla II, apesar de eles terem queimado todos os livros de Orígenes que falavam no assunto, aparece a condenação. Diz, foi condenado isso, isso e aquilo. Então, a própria ata do concílio é a prova de que estava lá. Tá certo? Então, quando eu digo não faça tal coisa, eu estou dizendo eu estou chamando a atenção. Doutora Bezan diz que é melhor, que os ideais são melhores do que os mandamentos, porque o mandamento é para dizer não. O ideal é para dizer sim, pense naquilo. Então, quando eu sinalizo para o bem, eu evito carregar a energia no mal. Vou ler de novo. De maneira nenhuma devemos tentar combater o pensamento demorando-nos dele, pois isso irá dar-lhe força adicional e fará sua expulsão mais difícil. Se um fósforo aceso é deixado cair acidentalmente em material combustível, o melhor método de evitar o fogo é extingui-lo imediatamente. Enquanto ele está pequeno,
Cai uma bagana de cigarro no chão, um fósforo aceso, com um movimento do pé, o sujeito apaga o fogo. Pode ter caído num tapete, quando muito dá uma marca preta ali, na salva-casa. Agora, se ficar olhando para ver o que vai acontecer, daqui a pouco a gente telefona para chamar o corpo de bombeiros para salvar a casa do vizinho, porque a nossa já era. Primeira coisa que o vizinho faz é o bombeiro faz é botar a água na casa do vizinho, para pelo menos não tomar a quadra. Então, a arte está inteiramente alerta, por isso a qualidade da vigilância é tão importante. O nome da coluna do Dante Osves, da Revista Internacional da Sociedade Teosófica, onde escrevia o presidente da Sociedade Internacional, sempre foi na torre de vigia, porque se supõe que ele tem a visão atenta e ele avisa aos membros da sociedade que diretriz dá ao trabalho ou o que precisa ser feito. Um vigia que dorme, vocês devem saber a história do Getsemane, que Jesus estava cercado de dorminhocos. Todos que estavam junto com Jesus na tal da vigília dormiram, só ele ficou acordado. É o horto do Getsemane. Então, a vigilância é uma coisa importante, porque ela é a atenção, e o espírito se mostra como atenção. Se vocês não conseguem dar atenção a uma pessoa, nem sequer o amor vai conseguir se expressar. Vocês já estiveram na frente de uma pessoa que fica falando e não escuta vocês, não há diálogo, é monólogo. Então, daqui a pouco, vocês vão achar que vocês não estão ali. Quando uma pessoa tem a atenção com a outra, tudo bem, as pessoas até trocam informação. Mas o mais importante não é a atenção. Então, aí, outro dia, entrei num jornaleiro aí para comprar um jornal, aí a gente encontra o sujeito, tá? Assim. Aí eu perguntei, tem jornal tal? Então, não há mais diálogo, não há mais contato visual. Nossa Senhora, o mundo mudou um pouco. Então, como voltar a ter certas condições mínimas de relacionamento se a pessoa não consegue nem falar, ela só faz... Está desse jeito, não é? Então, enfim, estou lembrando a vocês, não sei se fica claro, que não é só um problema de controle da mente, o próprio amor depende disso. Se não houver atenção, cadê o amor? Cadê a paciência? E vocês já receberam o amor de uma pessoa impaciente? Como é que fica? Não, troço meio esquisito. Não é verdade que a paciência é uma das manifestações do amor, de querer entrar no ritmo do outro, querer sentir o que ele está sentindo? Agora, se eu quero impor o meu ritmo a outra pessoa, isso é dominação, não é amor, verdade? Com a continuação dessa prática por muito tempo e a criação do hábito de discernir é separar a casca do cerne, é conseguir distinguir o joio do trigo, o real do irreal. A mente passa a repelir automaticamente os maus pensamentos. Aí, de novo, entrou a lei do tomate, certo? A mente passa a repelir automaticamente os maus pensamentos e não é mais necessário esforço consciente para afastá-lo. Com o tempo, a mente vai ficando desinteressada pelos assuntos que são negativos. Até se incomoda com aquilo, prefere não entrar naquele assunto.
Devemos lembrar-nos que a maldade vinda do exterior não pode afetar-nos se não há em nós alguma coisa que responda a essa maldade. No Dhammapada, o Buda diz que em mão que não há ferida, o veneno não penetra. Uma pessoa inteiramente livre da sede de álcool pode andar em companhia de ébrios sem ser afetada, embora isso seja extremamente arriscado para alguém que, mesmo não viciado na bebida, tem em si, em estado latente, a ânsia da bebida. Então, aí o Vassana acorda, o Klesha entra em funcionamento e a pessoa desenvolve o vício. Assim, o único caminho que nos resta para salvaguardar nossa saúde mental é nos tornarmos puros e realistas em relação ao mal. É um exercício contínuo do discernimento. Por isso, no Aos Pés do Mestre, eu suponho que esteja bem claro que o discernimento é o primeiro passo a dar. É por ali que começa o controle da mente. A prática de constante vigilância e a atitude realista em relação aos pensamentos vindos do exterior não só aumenta a nossa saúde mental e efetua a purificação progressiva da mente, como também desenvolve aquela estabilidade da mente tão necessária à prática bem-sucedida da meditação. Vocês ainda lembram do nome do capítulo que nós estamos estudando? Controle, purificação e cultura da mente inferior. Então, o controle foi a primeira qualidade. Como é que se desenvolve a primeira qualidade? Aprendendo a se distanciar da mente e observá-la. Agora ele entrou na segunda, certo? Ficou evidente? Ele está já no processo de purificação. Porque a mente impura também vai ser distraída por qualquer estímulo que vem de fora. Isso é lógico? Isso faz algum sentido? Então, ele prossegue dizendo: essa disciplina geral é somente uma preparação para um adestramento mental mais intensivo requerido daqueles que aspiram a viver a vida mais alta ou elevada do espírito e a trilhar o caminho que conduz à perfeição. O primeiro aspecto é o mais rigoroso adestramento da mente na concentração, de modo que ela se torne um instrumento eficiente para a meditação e outros exercícios espirituais. O segundo aspecto é o de livrá-la de todas as impurezas, aberrações e distorções. E é isso que nós estávamos mencionando como o processo de purificação. De certa forma, ele faz um resumo a partir da página 97 e diz: vimos que o primeiro passo para o aprendizado da concentração é tornar a mente unidirecional. Isso também aparece logo depois do domínio da mente, na terceira qualidade ou boa conduta. A quinta vai ser a unidirecionalidade. Então, está lá no livrinho Aos Pés do Mestre. É tornar a mente unidirecional em tudo que nos cumpre fazer como parte de nossa vida diária. Aprendemos, assim, a dar atenção e a refrear a tendência da mente a divagar. Seu objetivo final é tornar a mente tão concentrada, ao considerar qualquer assunto ou problema, que possa abstrair-se por completo do ambiente e de si mesmo. Isso é um grau de introspecção significativo. Na verdade, em último grau, leva ao êxtase ou samadhi, que a pessoa se abstrai do próprio corpo.
êxtase é estar fora. Os homens de maior sucesso no mundo, que atingiram o pináculo em suas respectivas esferas de atividade, possuem, em certo grau, esse poder de concentração. Quanto maior seu poder de concentração, melhor a qualidade do trabalho que podem produzir. Eu ouvi falar, pelo menos falam nas biografias, que Napoleão tinha o dom de dormir a qualquer momento e por quanto tempo quisesse. Então, no meio das batalhas, quando ele estava muito cansado, ele dizia: vou dormir 15 minutos. E ele deitava do lado do canhão e dormia. E 15 minutos depois ele acordava. Não precisava de despertador. E aí ele continuava. O senhor Leadbeater, mesmo idoso, fazia isso. Ele assistia às palestras. Quando estava cansado, ele dormia. Só que ele tinha outro dom. Ele assistia à palestra do astral. Quando ele voltava à consciência física no fim da palestra, ele fazia as perguntas de tudo que ele tinha assistido no astral. Aí é outro nível, não é? Nós estamos aqui tentando ver se a gente presta atenção na palestra, de preferência sem dormir. Ok? Então, nesse sentido, é acrescentado: seu objetivo, não é, de alguma forma, ele diz, não há nada de espiritual, como algumas pessoas imaginam, nesses exercícios de ginástica mental. Nosso domínio da mente deve ser tão completo que possamos concentrá-la em qualquer tarefa por qualquer lapso de tempo e aí permanecer fixada até que a tarefa esteja concluída ou que decidamos retirá-la. Retirar a atenção daquele objeto. Esta capacidade de atenção voluntária, essa é a palavra-chave, em oposição à atenção involuntária, que as pessoas, quando assistem algo que gostam na TV, os homens vão assistir futebol ou luta de MMA, as mulheres ficam grudadas na novela e sei lá mais do que. Mas isso não conta, porque a atenção involuntária é levada pelo desejo. A senhora Blavatsky dava para o discípulo, sei lá, uma caixa de fósforo e diz: bom, agora te concentra nisso. E é difícil, depois de alguns minutos, a caixa de fósforo parece muito chata, não tem nada para nos trazer de novo. Um exercício dado pelo Moni Sadhu é concentrar-se na ponta de um alfinete ou na cabeça do alfinete. Depois de alguns minutos, é uma chatice. Aí fecha os olhos e continua imaginando a ponta ou a cabeça do alfinete. Aí vocês vão ver que aparece toda aquela macacada dos mandris lá. E sabe lá quantas outras preocupações, aparece tudo menos a cabeça do alfinete. Bom, aí a gente descobre que o poder de concentração não é tão poderoso como gostaria. Exercícios de visualização, para a maioria das pessoas, são extremamente difíceis. Mas é isso que está a indicar se eu tenho o controle da mente ou se é a mente que me controla. Quando a minha filha chegava ainda pequenininha, toda lambuzada, da sorveteria, eu costumava fazer uma pergunta, que eu tenho certeza que ela lembra até hoje. Foste tu que tomaste o sorvete ou foi ele quem te tomou? Porque era sorvete, até no nariz, na ponta da orelha, eu não sei como que chegava o sorvete lá. Aí eu deixo vocês a imaginar o que acontecia, mas com certeza o sorvete estava devorando ela. Tá certo? Então o negócio não estava bem contado.
Então, eu vou repetir, essa capacidade de atenção voluntária, em oposição à atenção involuntária, que é o que as pessoas gostam na TV, elas escolhem um filme, mesmo assim, alguns dormem e roncam. Tá? Eu não sei se eu já contei do meu tio, que ele ficava tão identificado com o que ele via na TV. Se fosse luta de boxe, era perigoso ainda. Ele começava a socar o ar, a gente tinha que ficar meio longe para não ser atingido. Se fosse futebol, ele chutava junto com os jogadores, daqui a pouco a canela da gente estava na reta. Agora, eu confesso que filme romântico nunca assisti com ele, que eu não sei como é que esse troço ia acabar. Tá? Então, era perigoso sentar do lado do tio, ele ficava muito empolgado com o filme e a coisa ia tomando caminhos que só o filme poderia saber. Né? Então, não é desse tipo de atenção involuntária que o autor está fazendo referência. Ele diz que se passa quando nos interessamos por um assunto. O único teste pelo qual podemos avaliar nosso interesse sobre o nosso instrumento é quando a atenção é voluntária, é escolhido pela mente o objeto da meditação. Adquirida essa capacidade de domínio em grau suficiente, só então estaremos aptos a empreender a prática regular da meditação. Nada impede que eu faça umas preces de vez em quando, aliás, deveria fazer todos os dias em várias horas. Mas, quem sabe, aquela meditação que vai produzir o samadhi não vai ter muita eficácia, enquanto esse tipo de atenção voluntária não for desenvolvido ao longo do dia. É isso que nos lembra o Dr. Taimini. Sentam-se para meditar, diz ele, muitas pessoas confundem divagação preguiçosa ou pensamentos sucessivos com meditação. Sentam-se para meditar e então permitem que a mente ande a esmo ou siga uma linha usual de pensamento no período estabelecido. Levantam-se depois muitas satisfeitas consigo mesmas por terem meditado durante tanto tempo. Não é de admirar-se que meditem ano após ano com pouco ou nenhum progresso real. Resultado: se não existe essa capacidade de concentração, a mente apenas divaga. Pois meditar sobre qualquer assunto é extrair-lhe, por assim dizer, a própria essência e penetrar no seu significado mais profundo. Isso só é possível quando adquirirmos, em certo grau, pelo menos, o poder de abstração, a capacidade de abandonar as regiões superficiais da mente e mergulhar em sua profundidade. Eu me lembro, na minha seleção de doutorado, me deram uma folha ao maço e uma caneta, e agora escreve sobre tal tema. Eu podia até escolher, tinha uns 5, eu tinha que escolher pelo menos 3. Aquela sensação de estar com a caneta na mão e aquela folha em branco na frente, sabe como é que é? Dissertação é dissertação livre, porque é uma prova de doutorado, não tem pergunta. A gente está acostumado a responder uma pergunta. Vamos ver o que o senhor sabe sobre tal assunto. Pronto, deu uma folha em branco. Agora enche isso aí. Aí o risco é dar um branco na criatura. Mas eu descobri que, se nós começarmos a escrever, nem que seja sobre o título do assunto, e nos concentrarmos no que estamos escrevendo, daqui a pouco, de uma associação de ideias da primeira frase, vem a segunda, vem a terceira. Aí eu tive que pedir outra caneta, porque, numa certa altura, eu consegui esgotar uma caneta.
E, de repente, também não devia ser uma caneta lá, grande coisa, né? Mas, abstraindo esse detalhe, tive que pedir mais uma folha de almaço e, no fim, mais uma. Então, quando eu percebi, eu tinha escrito 10 páginas. Né? Mas, no início, que depende da mente concreta, parece que não tem nada a dizer. Se a pessoa entrar em pânico, ela não escreve nem o título. É claro que eu passei um mês inteiro estudando aqueles assuntos, né? Mas, na hora, parece que não está ali. Só que, quando a gente começa a escrever, sai. Mas, para que eu comece a escrever, eu tenho que esquecer de mim, eu tenho que me concentrar no assunto. Se eu estiver pensando, eu vou escrever, não sai. Não é o eu quem escreve. É uma camada superior ao eu, chamada mente corpo causal, mente abstrata, onde está acumulado o que a gente estudou naquele mês. Tá certo? Aí parece quase uma escrita automática, mas, na verdade, foi a gente que carregou a pilha lá para dentro e agora vem todo o reservatório para fora, desde que a pessoa se concentre. Senão, não tem jeito, não é? Então, é interessante observar que na mente concreta não está exatamente o acesso, mas quando a gente conecta com a camada superior, começa a fluir. As pessoas, às vezes, me perguntam sobre o que eu vou falar numa palestra. Bom, aqui eu estou discorrendo sobre um tema específico, que é um capítulo do livro, mas, muitas vezes, eu não sei responder essa pergunta. Eu vou descobrir ao longo da palestra. Querem que eu repita uma palestra. Isso, para mim, é muito difícil. Sempre sai diferente. Eu não sei exatamente o que eu vou falar a cada vez, certo? Porque eu acredito que desse fluxo que alguma contribuição nova pode surgir, se eu simplesmente ficar lendo o que já está escrito, ou tirar o tempo de vocês. Claro, incentiva também ler algumas passagens, é o que eu faço aqui, para sugerir a vocês as partes que eu entendi mais importante. A técnica pela qual a mente pode ser transcendida depende, então, de uma pessoa adquirir a capacidade de fazer essa concentração por tempo considerável, quando puder fixar sua mente numa só ideia, sem oscilar e sem se deixar afetar por impactos externos. Está, então, apta a dar o próximo passo importante, alijar essa técnica da mente e conservar a mente ainda concentrada e alerta, sem qualquer ideia, no foco da consciência. Então, eu até hoje não sei como, mas eu tirei primeiro lugar naquela prova. E o professor veio me elogiar que nunca tinha visto uma prova igual, não sei o quê. Bom, eu sei lá o que aconteceu, se eu fui tomado por alguma coisa, mas, se vocês estudam antes e se concentram, na hora sai. Agora, se a pessoa ficar preocupada que ela não conseguiu escrever, aí bloqueia tudo. Vocês já tiraram aquela famosa foto em que o fotógrafo chega e diz: fique natural. Aí é que a pessoa não fica natural, ou fica preocupada com o cabelo, ou com a barriga, ou com isso, ou com aquilo, né? Depois ainda pedem para ver a foto, para eliminar, para escolher a que ficou melhor. De natural não tenha mais nada, né? Não pense em macacos. Aí dá uma macacada na cabeça. Então, quando vem esse tipo de solicitação, a gente já sabe que vai dar zebra. Não é verdade? Então, ele insiste em dizer que
está apta a transcender a mente até o ponto em que as ilusões da vida inferior são transcendidas e compreender a vida como ela realmente é. Então, o estudante da literatura iógica facilmente reconhecerá na prática de manter a mente fixa numa única ideia, depois abandoná-la, como os diferentes estágios do samadhi. Esse abandonar significa deixar fluir, não é? Criadas as condições prévias de concentração. Consideremos agora o segundo aspecto da disciplina mental, que trata da purificação da mente. Então, ele volta em um segundo estágio para a mesma temática da purificação, ou da eliminação de todas as distorções, porque quando a mente deseja uma coisa, ela deforma o que ela está vendo, ela só vê o que ela quer e esquece o resto, ela não vê o conjunto, o cenário. Ou, às vezes, acontece o contrário, ela resolve encontrar uma coisa que ela não gostou, e, por mais bonito que seja o conjunto, ela resolve implicar com aquele ponto que está ali, e aí é capaz de dar uma briga porque tem uma mosca em cima do quadro. A pessoa não enxerga mais o quadro, só vê a mosca. Então, na meditação, ele diz, pela prática da meditação, esse processo é muito acelerado e a purificação é levada a um estágio bem superior. Na meditação, fazemos o corpo mental vibrar regularmente em alto grau, pensando intensamente em temas espirituais. Então, vai carregando a bateria naquela direção. No caso de um estudante da sabedoria divina, todos esses complexos devem ser por ele resolvidos, quer dizer, as distorções que os complexos produzem, não é? E tornada livre e aberta antes de poder servir como instrumento do eu superior. Ver as coisas como são. Tanto quanto possível, nos planos inferiores, é um dos requisitos preliminares para a aquisição da visão espiritual. E nada impede isso com tamanha eficiência como a presença de preconceitos e complexos profundamente arraigados em nossa mente, também chamados por Krishnamurti de condicionamentos. Aí a pessoa não consegue ver as coisas como são, mas segundo a tradição, os preconceitos, isso e aquilo. A mente fica assim tomada por essas lentes e não consegue ver mais a coisa com naturalidade. A falta de dados ou fatos para julgar coisas e situações pode ser, até certo ponto, compensada com a iluminação vinda de Budi ou intuição, mas como o Budi não consegue operar através das distorções da mente ou da mente que esteja cheia de toda espécie de complexos, é muito difícil, se não impossível, para uma mente como essa ver as coisas na sua perspectiva verdadeira e apropriada. Já vimos que cada corpo mental, em seu conjunto característico de capacidades vibratórias resultantes de sua evolução no passado e de sua composição nas diferentes maneiras de habituar-se a vibrar pensando sobre diferentes problemas. Algumas dessas capacidades vibratórias estão em estado ativo, enquanto que outras se apresentam em forma latente como samskaras ou tendências. E vasanas, que são tendências de desejo, samskaras são tendências de impressões na memória. Então, isso é considerado, na filosofia oriental, o que nós chamamos no Ocidente de inconsciente. Elas não afloraram, porque ainda estão num estado de latência ou sonolência. Mas, quando acordam, começam a produzir os problemas.
É essa paralisação ou neutralização das tendências ativas, aí quando estão ativas é porque já afloraram, ou latentes da mente, que está compreendida na manutenção do que chamamos, na linguagem comum, de mente aberta. Eu não sei se fica claro para as pessoas o que é o inconsciente, mas usando um cronômetro ou um secundeiro do relógio, foi assim que Jung e Freud, por associação de ideias, percebiam um elemento que eventualmente censurava o ritmo. Quer dizer, levava um segundo para a pessoa dizer, sei lá, a partir da primeira palavra, a segunda, a terceira, a quarta, até que daqui a pouco emperrava a máquina e levava 5, 10 segundos e ela não falava. Então, havia uma censura. Esse elemento censurador foi chamado por Freud de superego, enquanto que o Jung faz menções tanto ao processo animus anima, que poderia ser mais passional e afetivo, quanto o id, que tinha a ver com outras tendências sombrias. Seja como for, nomes que eles deram ou classificaram nas camadas do inconsciente e do subconsciente, é importante que se perceba que estão ali e atrapalham a concentração. O pior, distorcem o que está sendo observado. Então, ele diz, essa capacidade é adquirida com muita dificuldade, o que tornar-se neutro em relação ao que se observa, após uma disciplina mental bastante severa e prolongada, e muita gente passa pela vida usando toda espécie de vidros coloridos, e tudo vendo através deles, e nem mesmo notando algo de errado na sua visão das coisas e das pessoas ao seu redor. E do que foi dito acima, podemos ver que necessitamos de grande cuidado em nossas opiniões, formulando-as com desapego e não com tenacidade, como faz a maioria das pessoas. Não passam de fases passageiras de nossa vida mental sujeita a mudanças como tudo mais em nossa vida. Mas, se claramente compreendemos esse fato de que nossa opinião em qualquer assunto não é senão um pensamento padrão, então Platão distingue doxa, ou opinião, ou aparência, de episteme ou ciência. Entre inúmeros pensamentos padrões, ou padrão, que podem existir ao mesmo tempo, não contendo necessariamente mais verdades do que outros padrões. Seremos mais inclinados a tolerar as opiniões dos outros e a dar menos importância à nossa. Isso é um tipo de desapego, não é? A verdade está acima de opiniões e os pontos de vista particulares somente quando percebermos como nos alçar às regiões da realidade é que podemos ver tudo em sua perspectiva correta e como realmente existem. Então, ele está dizendo que o ocultista sabe o valor do conhecimento, mas ele acredita no emprego do discernimento. Ele antes afirma: a maior parte do conhecimento que adquirimos em colégios, escolas, é de tal ordem que nunca teremos que usá-los na vida mais tarde. Por isso que alguns alunos, com razão, se irritam. Por exemplo, eu lembro quando queriam me ensinar na universidade sobre barragens. Ora, eu sabia que eu não pretendia trabalhar no meio do mato. E fazer barragens é igual a trabalhar no meio do mato. Então, aquele assunto não me atraía. Mas, recentemente, com alguns problemas de muros, eu me dei conta que o meu conhecimento de barragem me ajudou. Porque, no fim, o raciocínio é parecido e, quando
tem muita terra de um lado do muro que está ali, de repente, segurando. Se houver, não é, um muro de arrimo, se houver ainda chuva, tu tem que fazer um cálculo semelhante ao de uma barragem para ele não cair. Então, mesmo que fosse um assunto que então parecia inútil, de repente eu descobri que, epa, ah, então, nem sempre a gente sabe o que vai ser útil ou inútil. De qualquer forma, ele diz, enquanto o conhecimento que é de vital importância para vivermos nossa vida de maneira apropriada está de todo ausente. Bom, por isso que a gente tem que fazer o nosso cursinho aqui nas sextas-feiras, estudar o Autocultura. Podia ser ensinado na escola, né? Mas acho que vai levar séculos para isso acontecer, porque esse não é um assunto que ensinam na escola, né? O ocultista sabe o valor do conhecimento, mas ele acredita no emprego do discernimento na aquisição do conhecimento relacionado com o lado fenomenal da natureza. Chega a dizer aos pés do mestre que todo conhecimento é útil e necessário e um dia nós teremos todo o conhecimento. Mas, porém, contudo, entretanto, enquanto nós não pudermos tiver todo o conhecimento, aí aos pés do mestre diz que a gente deve ter o discernimento de escolher qual é o conhecimento que é mais útil, de preferência para auxiliar os outros. A partir daí, a mente vai desenvolver uma capacidade de auxiliar os outros, e daí vem sabedoria. Porque quem mais aprende é aquele que ensina. Em primeiro lugar, ele sabe que todo conhecimento obtido através da mente inferior é relativo e, por conseguinte, não lhe dá a importância que assume aos olhos do homem comum do mundo. O ocultista adquire o conhecimento que lhe é necessário e útil em seu trabalho, mas não sobrecarrega a mente com conhecimentos detalhados que não lhe são úteis no momento. Então, escolher o que eu vou ler, o que eu vou estudar, também faz parte do discernimento. Em segundo lugar, ele sabe da possibilidade de desenvolver faculdades superfísicas que habilitam a adquirir sem muita dificuldade qualquer espécie de conhecimento que possa necessitar. Então, se o mestre precisa de um conhecimento, ele aciona, vamos dizer, um link com a mente divina naquele assunto e vem tudo. A questão é desenvolver a capacidade da concentração, o resto vem por acréscimo. O desenvolvimento do corpo causal e do veículo búdico, como as faculdades que lhe são próprias, torna desnecessário o acúmulo de conhecimentos detalhados na mente inferior. À vista da facilidade da obtenção de tal conhecimento a qualquer momento, a sua maior credibilidade quando adquirido dessa maneira, vamos dizer, direta. E por muitas vidas vindouras, a grande maioria dos candidatos que estão se preparando à vida espiritual, trilhando o caminho da autocultura, terá que operar em seus corpos mentais inferiores e através deles. Então, algum conhecimento nós vamos ter que ter. Então, nós temos que selecionar o que dá para estudar nessa vida e o que vale mais a pena. Não é um discernimento a ser exercido? Na aquisição do conhecimento, devemos, tanto quanto possível, confirmar-nos nos assuntos que nos afetem diretamente na nossa vida e a estudá-los ou procurar fatos essenciais e fundamentais. E necessitamos de muito discernimento, pois o domínio do conhecimento é sem limites e a nossa vida é curta. Faz sentido? Se temos o propósito na vida, não podemos nos permitir perder tempo e energia acumulando ideias e fatos inúteis, especialmente quando há tanto conhecimento de valor permanente e real
que temos de obter no curto tempo de que dispomos. Fatos e ideias variam enormemente de valor e, com alguma prática, não só é possível separar o útil do inútil, como também estabelecer uma gradação de acordo com o seu valor intrínseco e relativo. No Aos Pés do Mestre é chamado de distinguir o mais útil do menos útil. Então, tem graus de utilidade e das coisas que a gente realmente tem que conhecer e dominar, como, por exemplo, uma palavra, a pergunta que eu sempre faço: o que caracteriza uma emoção? É uma mescla, ou, portanto, um produto híbrido da sensação do corpo astral pelo sentido com a memória que vem da mente. Então, eu posso trabalhar uma emoção a partir da mudança das sensações, e é o que as pessoas geralmente fazem, querendo comprar as sensações e os confortos. Ou ela aprende a dominar de dentro para fora, selecionando os pensamentos e as memórias. Aí a pessoa é livre, porque ela escolhe o que ela quer sentir. Então, não é por acaso que nós estamos estudando como controlar o pensamento, porque daí vem o controle das emoções e dos estados de espírito. Isso é a libertação do indivíduo. Ele deixa de ser impulsionado por estímulo externo e começa a dominar a si mesmo de dentro para fora. Isso não tem preço, mas também não se compra na farmácia. Não basta que as ideias em nossa mente sejam de boa qualidade, mas devemos estar seguros de que tenham forma apropriada, clara, precisa e classificada. O que quer dizer isso? Quando eu precisar lembrar de um assunto, ele vem ou ele não vem? Não adianta dar a desculpa da Covid. Se o pensamento está organizado, agora é a desculpa, está na moda. Desde a Covid não lembro mais nada. Então, tudo bem, pode haver um estresse cerebral temporário, mas quando o pensamento está organizado, a gente, por associação, deduz uma coisa da outra. Tem gente que tem muito conhecimento, mas não ordena. É só um papagaio que repete. Quando a mente está ordenada, ela consegue chamar o arquivo correspondente ao tema e desenvolver o tema. O meu orientador de doutorado dizia que quando uma pessoa domina um assunto, ela é capaz de sintetizar em poucas palavras ou escrever vários tomos. Por quê? Porque ou ela sintetiza ou ela desenvolve, mas a coisa está organizada dentro da mente. E eu sou obrigado a reconhecer que ele tinha suas razões. Somente então podemos usá-las com facilidade e proveito. Ideias vagas e não classificadas, ainda que de grande valor, não podem ser usadas como melhor maneira de pensar ou na solução dos problemas reais da vida. Essas ideias assemelham-se a pedras preciosas ainda não lapidadas, nem polidas, e que, embora de grande valor, não podem ser usadas na joalheria. O segundo princípio importante que deve nos guiar na cultura das nossas emoções é que o desenvolvimento das faculdades e dos poderes mentais é igualmente, se não for mais importante, que o acúmulo de conhecimento, porque a evolução do corpo mental é medida não tanto pelo número de fatos que contém, como pela capacidade de adquirir facilmente conhecimento sobre qualquer assunto e utilizá-lo para a finalidade que se tem em vista. Então, é o desenvolver dessas faculdades e poderes que vai
tornar possível desenvolver o assunto ou contraí-lo de forma sintética. Então, ele acrescenta a mente que pode captar rapidamente um novo tipo de pensamento e pode pensar com precisão e aplicar eficientemente o conhecimento que possui na solução de toda espécie de problemas é muito mais valiosa do que uma não possuidora de tal capacidade, ainda que repleta de fatos e ideias não assimiladas. Então, é como uma biblioteca desordenada que tem muita informação, mas não sabe qual é o livro que vai servir ou trazer informação para o problema imediato em questão. Essa é também a diferença entre sabedoria e conhecimento. A sabedoria vem do livro da vida, o conhecimento, às vezes, a traça tem mais na biblioteca. Já conversei com vocês do meu medo de que as traças cheguem no nirvana antes de nós, porque elas assimilam essa teosofia na fonte, enquanto que muitos leem e não põem em prática. Então, o que acontece? A traça chega no nirvana antes. Um corpo mental perfeito é como um aparelho de rádio de alta qualidade e deve possibilitar sua sintonização a qualquer comprimento de onda e pensamento na mente divina e captar todo o conhecimento que lhe seja pertinente. Então, é a questão de afinar o dial aí e entrar em sintonia. Tá certo? É uma internet cósmica, eu tenho que saber chamar o link certo. E se a mente não tiver distorções, estiver purificada e se concentrar, ela encontra a resposta. Isso significa que todas as diferentes espécies de conhecimento que aconteça, possuirmos, devem ser vistas em sua relação mútua, como parte de uma grande síntese, quer dizer que está tudo interligado. Somente então poderemos ver o lugar e o valor de cada parte no conjunto e assim desenvolver nossa vida mental de maneira ordenada e sistemática. Então, aos poucos, dessa visão sintética, se verifica que todo verdadeiro conhecimento deriva da mente universal. Eu não sei se os irmãos têm considerações ou perguntas a respeito. A palavra é vossa. Dá para perceber que a mente é vista aí como um instrumento? Por favor, Bani. Não estou te ouvindo. Tens que abrir o microfone, por favor. Esqueci. Não, no momento que eu estou com a minha mente organizada e chega uma outra pessoa, eu estou sozinha, eu estou bem organizada, essa outra pessoa pode atrapalhar os meus pensamentos? Bom, em parte, por isso se sugere que a pessoa tenha um momento de meditação só consigo mesma. A meditação eu faço sozinha. Pois é. Não sei se tu já viste aquela carta do mestre a Laura Holloway, que eu também cito no meu livro de astrologia, mas no exercício de planejamento existencial, como segue. Como podes discernir o real do irreal? O verdadeiro do falso? Somente através do autodesenvolvimento. Como conseguir isso? Página 379, Regina. Já está me olhando com aquela cara de cima. Primeiro, precavendo-te contra as causas do auto-engano, ou seja, da auto-ilusão.
Então, eu tenho que estar vendo as coisas como as coisas são, e não como eu queria que fosse, ou como eu não quero que seja. E isso tu podes fazer consagrando uma certa hora ou horas fixas a cada dia, totalmente só, a autocontemplação, a escrever, a ler, a purificação de tuas motivações, ao estudo e à correção de tuas falhas, ao planejamento do teu trabalho na vida externa. Olha quanta coisa tem nessa frase. Nossa. Primeiro, por que tem que estar totalmente só? É a resposta à tua pergunta. Se entrar outra pessoa, ou às vezes até o gato, o cachorro e tal, naquele momento, poderá desviar a nossa atenção. Principalmente quando ela vem com alguma preocupação ou uma pergunta. Aí tirou de vez. Mas a minha experiência é que, mesmo que a outra pessoa esteja assistindo televisão, lendo um livro, ela está irradiando o pensamento. Uhum. Então, se tu não tiver pleno controle da tua mente, é provável que aquilo interfira. Então, quando o mestre diz totalmente só, ele tem um motivo. Tá? Não quer dizer que a pessoa tem que virar um eremita, mas será que ela consegue 15 minutos totalmente só? Eu tenho amigos meus que chegaram ao ponto de fazer meditação no banheiro para não serem atrapalhados. Eles chaveiam a porta e se supõe que, pelo menos lá, eles tenham privacidade. Não, o problema é que uma pessoa que me irrita, aí me atrapalha. Aí acabou, aí acabou. Acabou, né? É esse o problema. É esse o problema. Mas sempre tem um vizinho com alguma maquita fazendo uma reforma e alguém batendo um prego, não sei aonde, não sei. Então, se a mente não aprende também a se abstrair, ela vai brigar com o universo na hora de meditar. Em certo sentido, e por isso mesmo, os mestres sugerem meditar quando o sol está nascendo, enquanto o povo não está nessas atividades. Porque se tu deixar passar o horário, chegar às 11 da manhã, em vez de meditar às 6, começam a acontecer esses fenômenos. Já começa o pleque-pleque na frente da casa, a obra do fulano, a reforma do ciclano, toca o interfone, toca o elevador, sobe, faz blim-blim. Aí começa toda aquela história que vocês já conhecem. Telefone, então, nem falar. Ao estudo e à correção de tuas falhas. A gente deveria fazer pelo menos uns minutos de estudo diário. Não quer dizer, a senhora Blavatsky, no Ocultismo Prático, diz que a pessoa pode ler 10 minutos e meditar outras tantas horas. Quer dizer, ao longo do dia, ela tem 10 horas para refletir nos 10 minutos que ela leu. A correção de tuas falhas e ao planejamento de teu trabalho na vida externa. Isso me chamou muito a atenção, foi daí que eu comecei o exercício de planejamento existencial. Eu digo, nossa, o mestre diz que se desenvolve o discernimento quando se planeja a vida diária. Por quê? Diariamente planejar a vida. Por quê? Porque ali eu vou selecionar o que é importante e o que não é. É um tipo de discernimento. Verdade. Então, eu acabo fazendo um monte de baboseira e quando chega o fim do dia, eu pergunto, e o que eu fiz hoje? Só apaguei incêndio. Bombeiro, dia do bombeiro. Corri atrás do mais urgente. Mas não houve uma orientação de causa e efeito. Então, a gente tem que, pelo menos, selecionar alguns momentos do dia que tenham mais substância. Por isso, a meditação diária é tão importante que ela seja regular. Então, ele acrescenta, essas horas deveriam ser reservadas como algo sagrado para esse propósito.
E ninguém, nem mesmo o teu amigo ou amigos mais íntimos, deveriam estar contigo naquele momento. Acho que responde tua pergunta. Eu gosto muito de escrever, principalmente quando eu estou viajando, que eu tenho mais tempo. Eu Claro. escrevo, depois, anos depois, eu vou reler o que eu escrevi. É muito Isso é interessante. interessante. Aí tu tem outro ponto de vista. Isso aqui estava errado, isso aqui, isso não foi bem como eu planejei. A gente vai corrigindo as lentes e descobre quanto se sabotou, quanto investiu em coisas que não tinham a ver. Pouco a pouco, tua visão clareará, tu descobrirás que as névoas se dissiparão e que tuas faculdades interiores se fortalecerão. Tua atração por nós ganhará força e a certeza tomará o lugar das dúvidas. Começa a vir uma luz interior, uma certeza interior do que é importante ser feito. Exatamente. Obrigada. De nada. Oi, Melzinha, eu estava com saudades tuas, anda tão calada. Ai, meu Deus, eu tenho uma dúvida, Ricardo, que talvez eu nem vou conseguir articular ela. Isso é bom, aí tu articula a dúvida para começar. Quando você falou que o pensamento ele tem vontade própria, eu fiquei tentando raciocinar o que animava o pensamento. E aí, você disse que o elemental desse mental concreto são as nossas distrações. Então, quando aquele filme está projetando, o pensamento é o reflexo do projetor e a distração é o que vem e anima o pensamento. E antes de saber a diferença de pensamento e distração, e também, para complementar a dúvida, porque quando a gente está num pensamento, né, aí a gente vai fazer a ponderação sobre os opostos, é um pensamento oposto que a gente tem que colocar. Aí, por exemplo, se eu estou num pensamento de medo, eu coloco um pensamento de coragem. Aí que eu tô. Só que quando eu faço isso, o que acontece com esse elemental? Porque veria um outro elemental para ocupar o lugar? O que Isso, acontece? Perfeito. Aí eu pensei que pudesse ser um elemental do corpo superior. Aí eu não sei qual que é o elemental do mental concreto, porque eu pensei... Olha, tu mesmo já respondeste a pergunta. Sócrates dizia que uma boa pergunta já contém sua própria resposta. Então, realmente, tu estás atraindo um elemental mais elevado que está substituindo o mais denso. Os elementais têm densidades diferentes. Dependendo se eles são mais densos, eles vão mais para o fundo da aura, e se eles são mais luminosos, eles sobem para o topo. Por isso, o clarividente, se alguma vez tu viste aquele livro, O Homem Invisível e Invisível, do Leadbeater, ele mostra tipos de auras. Claro que é desenhado, mas ele desenha em conformidade com o que ele dizia ver. E uma das coisas que ele diz é isso, que os pensamentos elevados, por menos densidade que tenham, tendem a subir. E ali a luz passa. Por isso que nós dizemos que da luz vem a compreensão e tudo mais. Agora, os mais densos tendem a descer e vão criando no fundo da aura imagens mais sombrias, mais pesadas. Na medida em que a parte luminosa vai crescendo, a outra vai se iluminando ou diminuindo. Então, se tu tens num copo uma certa quantidade de azeite e tu não tens como virar o copo, como é que tu podes tirar o azeite? Se tu botares, por exemplo, uma goteira d'água em cima com um canudo ou alguma coisa, uma chaleira, sei lá, e vai vertendo a água, cada gota de água que entra, ao chegar no topo, produzirá a expulsão de uma gota de óleo.
Então, na medida em que tu chegas a transbordar, a purificação é natural, porque ao entrar uma gota luminosa, vai sair uma sombria. Mas tem um segredo nisso. A gota sombria que foi expulsa pode não gostar de ter sido posta para fora. Então, vamos lembrar que essas gotas são vivas. Os elementais têm vontade própria. Então, se tu não entrelaçares, tu não interrelacionares os elementais ou os pensamentos luminosos, formando um todo, há uma tendência aos trevosos que saírem querer voltar e botar para fora um pensamento luminoso. Eles ficam ali na divisa, e essa pressão da divisa é o que se chama, às vezes, de pressão do inconsciente. Todas as partes sombrias, onde a luz não penetra, mesmo dentro da tua aura, às vezes formando vórtices com vontade própria e seguindo a lei do tomate, orbitando em torno dos seus próprios interesses, elas pressionam a consciência, porque somente quando elas recebem a consciência é que elas recebem a energia que as nutre. Então, elas tentam aflorar na consciência para produzir desejos e se revigorarem. Isso acontece a cada instante. Por isso, diz o ditado medieval, que a mente ociosa é a oficina do diabo. Eles personificavam o diabo como uma coisa externa. A maioria das pessoas acha assim mais fácil, mas aí começa a criar medos desnecessários, superstições e outras baboseiras. Nós temos que compreender que é o elemental que está produzindo a vontade de querer retornar à consciência e chamar a nossa atenção para aquilo que ele quer. Mas a nossa essência não quer aquilo. Então, esse trabalho tem que ser feito diariamente, ele é meio monótono. É o tal do trabalho de purificação. Mas se ficou claro para ti que é do pensamento que vem a emoção, então, pela seleção dos pensamentos, tu não estás purificando só a mente, tu está purificando os desejos, as emoções e até as ações, porque tudo é governado pelo pensamento. Só que é difícil ter esse grau de objetivação do pensamento. A maioria das pessoas só tem sensações e emoções. Então, como diz um amigo meu, pensar dói. Na verdade, é porque as pessoas não estão acostumadas a pensar. Então, às vezes criticam a sociedade teosófica por ser muito teóricas ou ficarem só no pensamento, mas enquanto forem pensamentos elevados, já valeu o exercício, porque automaticamente está havendo uma purificação. Mas se tu conseguires esse distanciamento e autoobservação interior, tu vai começar a entender o movimento dos elementais dentro de ti, como eu estou tentando te descrever. Isso na meditação aparece. Se tu tens uma discussão com alguém na véspera, na hora que tu relaxas, todos aqueles elementais de ódio, aquelas frases duras, tudo isso volta à tua mente, querendo ou não. Porque primeiro a mente tem que se esvaziar dos conteúdos negativos para conseguir se elevar, senão eles vão aparecer e interferir na meditação. E, às vezes, o pessoal ainda se empolga, e aí tem a resposta que na hora faltou por causa da Covid, não lembrou do que tinha que dizer para o outro, lembra no dia seguinte. Aí telefona. Por que isso? Por que aquilo? Por que... Ainda continua a discussão.
que aí ele se entusiasmou porque veio a resposta do que ele não tinha na hora. Quer dizer, a mente continua no trilho do conflito e não consegue. Se vocês têm uma discussão que não está resolvida, aquilo volta na mente, é na hora do banho, em toda hora, vai escovar os dentes, começa a falar sozinho pela casa, discute com o espelho, é uma coisa horrorosa. Então, a menos que a gente consiga resolver o assunto, por que dizia Jesus que primeiro vai e reconcilia-te com o teu irmão, depois volta e faz a prece? Porque não adianta fazer a prece com a mente toda torturada, tu não consegue nem dormir. Então, o estado de ahimsa é tão importante, porque enquanto houver ódio, violência, aversão, a mente não serena para a meditação. Não é verdade? Bom, eu acho que vocês já estão demonstrando uma capacidade extraordinária de resistência ao tom da minha voz. A minha esposa disse que depois de uns 15 minutos ela dorme. Então, ela disse que eu tenho voz de padre e que eu vou falando sempre no mesmo tom. Então, vocês já estão diplomados. Tá? Já estão quase dormindo. Eu nem sei como é que sobreviveram até agora. Lili, se tu podes me ajudar, nós já marcamos a data de setembro? Sim, Ricardo, deixa eu só confirmar aqui para eu não falar. É bom confirmar, porque eu não peguei Covid, mas eu não tenho mais nem desculpa, eu tenho que anotar aqui. Eu também não peguei, é melhor olhar, porque eu não lembro de como. Eu acho que deve ser o dia 9, tá certo? Certinho, dia 9. 9, muito bem. Então, está aqui. Aí nós vamos para o capítulo 10. Preparem-se, aí nós vamos entrar na mente superior. O nosso exercício vai subindo a escada, certo? Aí nós vamos para os grandes princípios universais. E aí que a purificação anterior tem que ter sido feita, senão os conceitos abstratos começam a fugir da gente. Sim, Vani? Não, eu queria o nome do livro, eu quero encomendar o livro para mim ler, eu não tenho ainda. Autocultura à luz do ocultismo. Mas se tu entrar no site da editora, eu acho que ele já está com uma capa meio bronze, meio marrom. Né? Eu quero encomendar. Ali, ó, tá vendo? A Melissa está te mostrando, a Regina também. São gurias atualizadas, estão com as versões modernas. É bom acompanhar pelo livro, né? Essas versões estão mais corrigidas, as minhas ainda estão cheias de borrões. Tá bom? Tá bom, obrigada. Então, vamos fazer uma meditação de encerramento? Queres fazer, Mê? Hein, Lili? Posso fazer, Ricardo. Por favor. Então, mais uma vez, vamos alinhar a nossa coluna, fechar os nossos olhos, deixar as mãos da melhor forma possível, buscando então esse aquietamento que já nos foi direcionado. Ó vida oculta, que vibras em cada átomo, ó luz oculta, que brilhas em cada criatura, ó amor oculto, que tudo abranges na unidade. Possa todo aquele que se sente uno contigo
saber que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Vamos irradiar nesse momento luz, paz, saúde e amor em todas as direções. Ao Oriente, ao Ocidente, ao Norte, ao Sul, ao Zênite e ao Nadim. Que todos os seres sejam felizes e ditosos. Paz a todos os seres. Namastê. Está agradecido. Lili, a tua prece está muito melhor cada dia. Dessa vez saiu perfeita. Ah, obrigada. Eu ia te mandar uma mensagem perguntando se eu corrigi. Grata. Que bom. Gratidão, Ricardo, mais uma vez. Um grande abraço a todos. Durmam com os anjinhos. Tchau, gente. Tchau. 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 Tchau, boa noite. Tchau. Tchau, Boa tchau. noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.